gente? Vamos resolver então hoje a questão 127 do caderno amarelo do Enem de 2018, da parte de Ciências da Natureza. Tá? Então vamos lá. Usando um densímetro cuja menor marcação da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5,0 vezes 10 na menos 2 gramas, centímetro na menos 3, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição marcada. Ele vai estar lá o desenho, ele mostra certinho qual foi a posição que o densímetro ficou dentro da água. Dá para ver que ele ficou 2 linhas acima do nível da água, né? Ele ficou com 2 linhas para baixo do nível da água e 3 linhas acima do nível da água. Tá? Em 2 outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura, em cada um ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação formando íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em... Tá? E daí vamos lá, tem lá todas as opções, tá? De A a E, tem alguns desenhinhos lá dos densímetros mostrando qual que é a posição que o densímetro fica em cada uma dessas soluções. Então o que a gente tem que fazer na realidade? A gente tem que tentar descobrir em qual posição que o densímetro ficaria em soluções de 2 litros de água com 100 gramas de NaCl e uma outra solução de 2 litros de água pura com 200 gramas de NaCl. Então vamos lá, quais são os conceitos que a gente tem que tentar entender para poder entender como que a gente vai resolver essa questão? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que tentar entender é o que é volume, o que é massa e o que é densidade. Tá? Todos esses conceitos eles estão interligados e é bem importante que vocês tenham uma noção bem boa do que são esses 3 conceitos antes da gente tentar resolver isso. Então vamos lá, uma pergunta clássica. Tá? Eu fiz um desenho aqui, tá, de uma balança. Eu sei que minha balança tá feia, mas pensem comigo que isso é uma balança. Tá? Então tem uma balança, de um lado dela tem algodão, do outro lado tem chumbo. Eu botei 1 kg de algodão de um lado e 1 kg de chumbo do outro lado. Agora fica a questão, qual deles é mais pesado? 1 kg de chumbo é mais pesado ou 1 kg de algodão é mais pesado? Daí os físicos aí que estiverem me ouvindo vão notar que está um pouco complicada essa questão, está um pouco estranho o jeito que eu estou formulando ela, mas a ideia é essa mesmo. Tá? Porque eu tenho certeza que a maior parte de vocês vai pensar, que uma boa parte de vocês vai pensar, pô, chumbo é mais pesado que algodão. Tá? Porque a gente pensa assim, se eu pegar chumbo, chumbo é mais pesado, assim, ele me puxa mais para baixo. Já se eu pegar algodão, algodão é leve, algodão é uma coisa leve. Só que o que eu estou falando na realidade, quando eu estou falando disso aqui, qual que é mais pesado? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Se os dois têm 1 kg, eles têm a mesma massa, eles têm o mesmo peso, a mesma força-peso vai ser feita aqui na balança, logo essa balança vai estar equilibrada, que nem eu estou mostrando aqui. Por quê? Porque a gente tem que falar de conceitos diferentes. A gente está falando de volume, a gente está falando de massa e a gente está falando de densidade. Então vamos lá, um por um. O que é o volume? Por exemplo, o volume que 1 kg de chumbo ocupa é pequeno. Tá? Se eu pegar um bloquinho de 1 kg de chumbo, vai ser um bloquinho desse tamanho, sei lá, até menor. Então vai ser um bloquinho relativamente pequeno. Se eu pegar 1 kg de algodão, o volume que esse quilo de algodão vai ocupar é muito maior. Eu acho que seria um saco enorme de algodão. Tá? Seria um volume bem grande. Então é um volume que contém uma massa pequena, no caso do algodão, e um volume que contém uma massa muito grande. Tá? Então o que a gente diz que quando um volume, tá, de uma certa coisa tem uma massa muito grande, ou quando uma massa ocupa um volume muito pequeno, tá? A gente vai dizer que essa coisa é muito densa. Tá? Então no caso, o chumbo ele é muito denso, ele tem uma densidade alta, ou seja, ele tem muita massa para pouco volume. Já o contrário é o algodão. O algodão, por exemplo, ele tem muito volume para pouca massa. Tá? Então ele tem uma densidade pequena, por isso que a gente fala que ele tem essa leveza e que o chumbo é super pesado. Tá? Então entendendo esses 2 conceitos a gente consegue resolver essa questão. Tá? Então vamos ver lá as opções e vamos ver como é que a gente faz para calcular isso. Tá? O jeito mais simples de a gente calcular isso é a gente ver quanto volume a gente tem, quanto sal a gente tem e pensar. Se eu adicionei, tem 2 litros de água e eu botei 100 gramas de sal, tá? Eu tenho que ver agora qual que vai ser o volume final dessa solução. E para isso é importante uma das coisas que ele fala aqui na questão. Ele está assumindo aqui embaixo na questão que é assim, quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre a sua dissociação formando ânions Na e Cl. Considere
que esses ânions ocupam os espaços intermoleculares na solução. Por que ele está tentando falar isso? Tá? Por que eles estão falando isso e deixando bem claro o que está acontecendo? Tá? O que acontece é que quando tu adiciona o NaCl em água, ele entra no espaço entre as moléculas de água, que é esse espaço intermolecular, entre moléculas. Tá? Daí que vem o termo intermolecular. Então, os íons Cl- e Na+, eles vão entrar nesses espaços no meio. Ou seja, o que eles estão querendo dizer? Esse NaCl, esses 100 gramas ou 200 gramas que você está botando de NaCl para dentro desses 2 litros de água, eles não vão aumentar esse volume de água. Então a gente pode considerar que no início, se tu tem 2 litros de água, tu adiciona 100 gramas de NaCl, tu ainda tem 2 litros de solução. Então o volume da solução não muda. Tá? Isso é bem importante para que a gente possa resolver. Então vamos lá, vocês vão ver que é um cálculo bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai ver qual que é o volume dessa solução e a gente vai ver quanta massa está contida nesse volume. Então vamos lá. Se eu tenho, no primeiro caso, eu vou ter 200 e 100 gramas de solução, tá? Por quê? Porque são 2 litros de água, a densidade da água é 1 grama por ml, tá? Isso é uma coisinha meio decoreba, mas ao longo do tempo vocês vão se acostumando. A densidade da água é 1 grama por ml, então 1 ml de água tem 1 grama, tá? Então, se eu adicionar 100 gramas de NaCl em água, tá? Em 2 litros de água, eu vou ter 2.100 gramas, tá? Se eu dividir isso aqui pelo volume da solução, como eu falei, o volume da solução não muda. Então, vai ser 2.000 ml. Lembrando que 2.000 ml é o mesmo que 2 litros, tá? O milha aqui quer dizer que é 1 milésimo de 1 litro, né? Daria no mesmo eu representar isso aqui como 2 litros ou 2.000 ml, tá? É a mesma coisa, tá? Então, o que acontece se a gente resolver essa questão aqui, essa equaçãozinha aqui, que é super simples, a gente vai ver que a densidade final da solução vai ser essa aqui. Tá? Vai ser 1,5 gramas por ml. Então, o que acontece? A gente tem que achar agora a mesma coisa para outra solução, que é uma solução com 200 ml. Tá? Então, a gente faz basicamente a mesma conta. Então, é só a gente substituir aqui 200, tá? Faz a mesma conta e no final a gente vai ver que é uma coisa bem parecida, né? Tá? Vai ficar 1,10. Então, lembrando que a gente vai ter a solução A, ela vai ter 1,05 gramas por ml e a solução B vai ter 1,10. Agora a gente tem que achar qual que é o desenho que representa isso. Sabe? Como é que a gente vai fazer para achar o desenho? A gente tem que ver qual é a relação da densidade e quanto o densímetro sobe. Tá? Então a gente está vendo que a cada 5 vezes 10 na menos 2, tá? Ou seja, a cada 0,05, tá? Só lembrando que 5 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que 0,05, tá? Então, a cada 0,05, tá, o densímetro ele vai ter que se movimentar uma listrinha, tá? Uma daquelas marcações. Então, aqui ele se moveria uma marcação e aqui ele se moveria 2 marcações, tá? Tá, agora tem a última questão. E aí, esse densímetro ele se movimenta para cima ou para baixo? O que ele vai fazer? Porque ele pode tanto ir uma marquinha para cima ou uma marquinha para baixo. Como é que eu sei agora qual é, que é o movimento do densímetro? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar no Mar Negro, que tem entre a Jordânia e Israel? Tá? É um mar que ele tem uma quantidade de sal absurda. Tá? Então a densidade dessa água é uma densidade muito alta. O que acontece? As pessoas gostam de ir lá para deitar no Mar Negro e poder ficar flutuando lá bem tranquilas, porque como a densidade da água é muito grande, a força de empuxo, né, no corpo dessas pessoas é muito alta, então elas flutuam super fácil. Não é que nem, sei lá, tentar flutuar numa piscina. É super fácil, as pessoas ficam bem na superfície da água, bem tranquilinhas. Por quê? Porque a densidade delas é menor do que a densidade do fluido no qual elas estão nadando. Tá? Então o que acontece? Se a densidade dessa solução aumentar, essa coisa vai ter que boiar mais. Então tu vai ter um deslocamento dessa boia, tá, do densímetro. O densímetro nada menos é do que uma boia com um pezinho no fundo, que vai ficar variando de altura dependendo da densidade da solução. Então o que ela vai fazer? Ela vai ir para cima. Tá? Então a gente sabe que o densímetro ele vai ter que subir uma marca para a solução A e ele vai ter que subir 2 marcas para a solução B. Então vamos achar qual dos desenhos que isso acontece. Tá? A gente pode ver lá que a resposta seria então a resposta D,
Que dá para ver claramente que no primeira, no A, ele vai subir uma marquinha e na outra ele sobe 2 marquinhas. Porque lembrando, a densidade da solução aumentou, então esse densímetro ele vai ter que subir, tá? Então lembrem de nos seguir nas redes sociais, de nos seguir no Facebook, de nos seguir no Instagram e todas as outras mídias sociais, assim como nos seguir no YouTube, no canal do Aula Livre, e lembrem de marcar o sininho para receber as notificações. E é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.